Boa noite. Neste feriado da Semana da Pátria, quantos brasileiros estarão pensando no verde da nossa bandeira? As florestas brasileiras tão devastadas ainda surpreendem o mundo. A mais rica de todas, a Mata Atlântica, ganha reconhecimento internacional por resistir a séculos de destruição. O Globo Repórter de hoje mostra o renascimento das matas ao sul de São Paulo. Espécies ainda desconhecidas, animais que não aparecem em nenhuma outra floresta do planeta e a beleza de cavernas que nunca foram mostradas. A maior descoberta é neste pedaço da Mata Atlântica que o brasileiro reaprende a viver da natureza em absoluta harmonia com a vida selvagem. Nos acompanhe nessa aventura pelas florestas do Vale do Ribeira. Estamos no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Um pedaço dos 7% que sobraram da Mata Atlântica original. Esta floresta é um dos 3 únicos sítios ambientais do Brasil tombados como patrimônio cultural e natural da humanidade. É um trecho onde mata nativa e secundária se misturam à restinga, ao mangue, ao litoral, onde as fontes d'água são abundantes. É um tesouro único que a Unesco considerou como insubstituível, não só para a nação que tem a posse, mas para o mundo todo. O desaparecimento de qualquer parte desta riqueza significa uma perda inestimável. Correm esse risco animais como a jacutinga, a ave típica do Vale do Ribeira, e os macacos monocarvoeiros. Nosso principal objetivo é conhecer um macaco que só existe na Mata Atlântica. A presença dele é um sinal de que a floresta é primária, está preservada em seu estado original. O Zé e o Luiz, que vão nos guiar, têm mais de 20 anos de experiência nesse lugar. Isso aqui é a pegada da onça puma. Então ela adora comer carne de cateto. E essa pegada é recente? É recente. Essa aqui andou, acho que essa noite que passou, ela já passou por aqui. Não é fácil ver as onças na floresta. Elas têm medo da gente, fogem só de sentir o cheiro. Elas e a maioria dos mamíferos. Dentro da mata fechada, os porcos do mato não têm problemas com cardápio. Comem o que encontrarem pela frente. Os catetos, às vezes, até se aventuram sozinhos. Os queixadas nunca. Andam sempre em bandos de até 80 animais. Mas os dois são igualmente violentos quando o problema é fome. Devoram com facilidade pequenos animais, mas também vivem fugindo dos grandes. O gavião de cauda branca, ave rara, grande predador, sabe muito bem o que é isso. Lá no chão, um bebê nem percebe o perigo. A mãe vigia o filhote. São corujas buraqueiras que, ao contrário das outras, vivem em tocas e passam o dia acordadas. O bebê faminto consegue apanhar um inseto, mas parece que o petisco não estava lá muito fresco. É dura essa vida de ser responsável pela própria comida. E os pais sofrem enquanto os filhotes aprendem a ser adultos. Este é um caso raro em que o macho e a fêmea dividem a tarefa de alimentar a ninhada. O casal produz um muco que fica estocado no papo junto com sementes e frutos. Os filhotes só precisam bicar lá dentro a refeição completa. É comovente ver o esforço dos pais para atender à pressa dos esfomeados. Essas pombas avoantes são típicas da Mata Atlântica secundária, a parte da floresta que renasceu depois de devastada. Antes de ser preservado, que era devastado, os bichos não vinham. Essas árvores baixinhas, ele não segue, não. Na copa das árvores mais altas, os monocarvoeiros garantem o sol para se aquecer. A comida, à base de folhas e frutos. E também boa proteção contra os predadores. Desconfia de pular num galho fino disso aí e quebra o galho, ele cai. E as onças adoram andar embaixo. Caiu, nossa, caiu, ela tá lá esperando.
É o único jeito que pega assim. Outro animal que só vive em floresta nativa é o cachorro do mato vinagre, raríssimo de se ver hoje em dia. Ele nem é tão grande, não passa de 7 quilos, mas como anda sempre em bandos, tem força para caçar bichos maiores, como a capivara. Nós estamos agora num lugar mais difícil ainda da mata. Para tentar chegar aos macacos, o Luiz descobriu que eles mudaram de posição, não estão mais ali, estão para um outro lado aqui, cujo acesso nosso é ainda mais difícil. Dá a mão para mim. Vamos lá. Vamos subindo, descendo, caindo. A gente tenta não fazer barulho, mas estamos longe da habilidade dos mateiros. Nosso equipamento atrapalha. Dói até o pescoço de tanto olhar para cima. Foram 8 horas de trilhas pesadas. A noite chega sem que a gente perceba e nada de macacos. 6h30 da manhã, o dia está começando a clarear agora. Pelo segundo dia seguido, a gente vai tentar encontrar os macacos monocarvoeiros. Mais uma vez, seguimos à risca um manual para não espantar os macacos. Nada de roupas coloridas e cheiros. Abrimos mão até do repelente contra insetos, por mais desconfortável que tenha sido. A nova trilha passa por uma armadilha que mais parece uma cabana de tão grande. Nossos guias explicam que aqui foi capturado um veado que até hoje ninguém sabia que existia. A descoberta foi de pesquisadores da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Eles chegaram a tirar sangue de 2 animais para fazer exames. Botaram as coleiras para ficar monitorando, mas... Ficou mais ou menos um mês, a onça veio, comeu, achou só a coleira no mato. E outro que ele pegou era um veado meio novo, ele não tinha, a cabeça dele estava meio igual com o pescoço, daí ele tirou com o pé. Achou só a coleira no mato. Apesar da dificuldade, os pesquisadores conseguiram catalogar o novo animal, o veado bororó paulista. Eles ainda esperam capturar outro exemplar para pesquisar seus hábitos. Mas o mais importante foi feito. Encontrar hoje em dia novas espécies na floresta atlântica é certeza de que ela é ainda mais rica do que se imagina. Já foram catalogados 567 animais que só existem aqui e mais de 20 mil espécies vegetais. A beleza da floresta primária está em árvores como essa aqui, uma figueira com 35 metros de altura. Esta é uma araçapiranga, 300 anos de idade, 30 metros de altura. É uma árvore que produz um frutinho vermelho, muito apreciado pelos monocarvoeiros. Provavelmente eles estão perto, pelo cheiro que a gente está sentindo de lado, né? São 200 metros aí atrás que a gente veio vindo. É o cheiro dos animais mesmo? Dos animais, né? É mais das fezes deles. É. As fezes deles têm um cheiro forte. Eles adoram comer um tipo de pimenta que a gente não consegue nem pôr na boca. Por isso, o tal cheiro forte. Mas a pista é ótima. 15 horas depois do início desta aventura, finalmente avistamos algo mais do que galhos se mexendo lá no alto. Os índios chamavam este macaco de muriqui, significa criatura feliz. O apelido monocarvoeiro veio depois por causa da cara, preta como carvão. No Parque Estadual Intervales, onde estamos, os pesquisadores já localizaram 16 grupos de até 30 macacos. É uma presença comemorada porque o risco de extinção é muito sério. Para um bicho que até hoje vira churrasco de caçadores, o homem, e não a onça, é o inimigo número 1. É bonito ver uma família de macaco assim? Ah, eu acho bonito, viu? É lindo, a gente vê. Eu acho bonito, sim. A gente pensa que a gente é inteligente, eles são muito inteligentes, ajudam o outro, são muito unidos. É uma lição de vida, é isso? É uma lição de vida. É muito bom, porque
Entre eles mesmo não vê briga, não vê nada, é uma coisa impressionante. Lições da floresta. Aulas de engenharia de um João graveteiro, por exemplo. Esse primo do João de Barro chega a usar 3.000 gravetos para construir o ninho e faz reforma todo ano, acrescentando novos espaços lá dentro. Só tem um probleminha. Quando chega a 1 metro, o ninho geralmente está mais pesado do que o galho e o desabamento é inevitável. Quem não tem casa se protege com esperteza, se camuflando. Não parece, mas aí está um urutau, chocando um ovo em cima de um toco seco. O negócio dele é exatamente este, se fazer de morto nos troncos de árvores sem vida. Ele mal abre os olhos e enxerga por uma frestinha e quase não voa. Quando se mexe, normalmente à noite, é para se alimentar. Faz um voo às cegas, com o bico bem aberto para engolir todos os insetos que estiverem no caminho. As fêmeas, assim que botam os ovos, vão cuidar da vida bem longe da família. Sobra para os machos a responsabilidade de chocar e criar os filhotes. Nada a ver com as fêmeas monocarvoeiras. Elas não desgrudam dos filhotes que amamentam até os 2 anos. Os machos são perfeitos cavalheiros. Quando encontram um bosque rico em alimentos, deixam tudo para as fêmeas e os bebês e vão à luta procurar comida em outra freguesia. Nossos repórteres entram na caverna que nunca foi mostrada e descobrem um céu de estrelas debaixo do chão da floresta. Daqui a pouco. Até onde a vista alcança é um mar de verde. Uma floresta que guarda tesouros e muitas surpresas. Nenhum conforto, é claro, mas a natureza selvagem do Vale do Ribeira também é um atalho para aventuras radicais. Que tal descer a linda cachoeira pendurado numa corda? São apenas 78 metros, um edifício de 26 andares. Apertado? Não, acho que quanto mais apertado, mais segurança me dá, né? Vou soltando e vou descendo. Ela aguenta, eu vou descer. O que eu tô fazendo aqui? Bom, para descer a cachoeira, tem que subir primeiro. E pelo caminho mais curto, só escalando. 20 minutos e chegamos ao começo da queda d'água. Um belo convite para desistir, enquanto é tempo. Caramba! Eu diria pra você, com toda a minha sinceridade, que eu tô ligeiramente nervoso. O Valdeci, que é um instrutor especializado em técnicas radicais, assegura que não há a menor chance de acontecer um acidente. A corda é nova, sustenta até 2 toneladas. E o pessoal testou o equipamento descendo várias vezes. Além de você pedir pra eu rezar, o que você tem a dizer? Para descer, todo santo ajuda. Não se preocupe, você vai descer bem. O volume do rio está perfeito. Se tivesse chovido, teria muita água e então seria perigoso. Tudo certo? Eu gosto desse estímulo, do chão não passa. É uma das frases mais bonitas que eu já ouvi quando você está a quase 80 metros de altura de algum lugar. É como tudo que a gente faz pela primeira vez na vida. Dá medo, dá insegurança.
A força da água é assustadora. Tô achando só que eu tô indo muito pra esquerda. Mas não tô não, né? O problema não é só aprender a descer. Tem que prestar muita atenção por onde a corda está passando. Valdeci alertou que se ela ficar raspando nas pedras mais pontudas, pode dar o azar de romper. Maravilha, hein? O grande segredo é esse. É acreditar que o equipamento não falha. Lá embaixo, o monitor pilota uma corda de segurança. Em caso de emergência, basta um puxão para travar o rapel. Mas o susto não chegou a tanto. Deu para manter o equilíbrio mesmo no ponto que eles chamam de negativo, onde os pés perdem totalmente o apoio. E agora? E agora? Agora é continuar descendo sentado, mesmo sem apoio. E não é que dá certo? É uma delícia. Quando acaba, dá para entender porque cada vez mais pessoas se aventuram nisso. E eles têm razão. Depois que a gente enfrenta a primeira vez, dá uma enorme vontade de fazer tudo de novo. O que é trabalhar com turistas, esse tipo de aventura? Eu acho que é fazer parte do sonho e de aventura de alguém. E o nosso maior pagamento é o sorriso quando chega aqui embaixo, a satisfação das pessoas. A minha satisfação, por exemplo. E faz parte da minha satisfação também. Obrigado, viu? Te agradeço. A Cachoeira do Salu é só um dos grandes desafios nesta região de Mata Atlântica, onde fica também a maior concentração de cavernas do Brasil. São mais de 300 conhecidas e outro tanto ainda não explorado. Aqui no Petar, o Parque Estadual do Alto Ribeira, nós acabamos aceitando outro desafio: conhecer uma caverna que dificilmente será aberta ao público. A Lambari de Cima é considerada muito perigosa porque sua entrada, dizem, mais lembra um buraco de tatu. Eu comecei a trabalhar no parque, né? A especialista em resgate em cavernas, Ana Lopes, vai nos acompanhar. Ela trabalha nisso há 10 anos. O espeleólogo Cleiton Lino é o chefe da equipe. Então vamos ver só se não deixou nada, então eu vou levar. Na hora que você estiver descendo na caverna lá, quer dizer, esse movimento de fazer que você lembrar que você tem fogo na cabeça. Certo? Então que quando Os braços queimam muito, os braços. Certo? Você vai queimar com certeza. O capacete de carbureto foi escolhido porque ilumina melhor do que as lanternas. Já o equipamento de rapel é fundamental porque sem ele não há como vencer o abismo dentro da caverna. A Lambari de Cima fica no meio da floresta e para chegar até ela enfrentamos meia hora de caminhada nada suave. Isso daqui é um teste, né? Quem atolar fica, é isso? Test drive. E que teste! A trilha da subida parece revestida de sabão. Meu medo é torcer a perna. A Lambari de Cima nunca foi filmada e dá até para entender quando a gente vê o buraco por onde vamos ter que entrar. Aquilo ali é a boca da caverna. Vou pedir o Dema, na verdade, descer e fazer a parte lá de baixo. A Ana pode dar segurança ali na passagem, logo na passagem. O Branco fica aqui dando segurança e o resto do pessoal ajuda a preparar aqui o equipamento, colocar as cordas. Somos 8 pessoas. Para cada um da nossa equipe, vai mais um para dar segurança. Qualquer problema, puxei e você fica seguro. Tá. Eu diria pra você que a sensação não é das melhores. O buraco é tão estreito que demora para encontrar um jeito de encaixar o corpo. Sem falar no equipamento de segurança, que nesta hora mais atrapalha do que ajuda.
por as duas juntas. As duas juntas? É, você tem que sentar aí escorregadinho. Apagou a luz, tem que acender. Senão eu não vejo nada. Vamos lá, Dema. Vamos lá. Inútil tentar se arrastar pelo chamado quebra-corpo. O único jeito é soltando pernas e braços para escorregar. Mas é difícil acreditar que vai dar certo, porque a gente lembra o tempo todo que depois desse buraco existe um abismo de 20 metros. Vamos lá. Tem muita lama, tá? A gente veio lá de cima, olha, onde tem aquela luz agora do capacete, a chama ali, 15 metros até aqui, e ainda falta descer bastante. Nós vamos até lá, ó, passar por aquela boca lá, para encontrar, então, o rio que corta esta caverna. Ô, água gelada! Uau! O rio passa por um túnel que não tem mais de 1 metro de altura. É o nosso caminho e seguimos agachados. Nesta parte, o repórter cinematográfico Marco Antônio Gonçalves é quem mais sofre. Além do equipamento de segurança, carrega uma câmera de 6 quilos. A caverna, de 1,5 km de extensão, está tão longe da superfície que nem morcegos vivem aqui embaixo. Não há risco disso tudo desmoronar, esse calcário todo vir abaixo? Isso não acontece? Não, teoricamente pode acontecer. Agora seria muito azar se fosse exatamente hoje. No fim do túnel, entramos no Salão das Pérolas e começamos a entender por que os pesquisadores gostam tanto deste lugar. As paredes parecem forradas de brilhantes. Gota a gota, a água esculpiu as rochas de calcário e por onde escorreu, deixou este rastro de cristais. Fantásticas cortinas aqui. Aqui dentro, 30 anos atrás, Clayton definiu seu destino. Era a primeira vez que ele entrava numa caverna. A experiência mexeu de tal forma com o jovem aventureiro que ele saiu convencido a dedicar a vida ao estudo das cavernas. Essa coisa do silêncio e a beleza misturados, isso é uma coisa... Poucos lugares no mundo eu acho que te dão essa possibilidade de paz. Eles dizem que o mais bonito ainda está por vir, o Salão do Céu. Mas o caminho passa por outro túnel infernal. O Salão do Céu mais poderia ser uma galeria de arte das cavernas. Cada obra, que levou milhões de anos para ficar pronta, aqui ganha um apelido dos espeleólogos. E assim temos o chão de estrelas, o teto de flores de coco ralado e calda de chocolate, as fatias de bacon frito. Não parece mesmo a Torre de Pisa? E este? Seria um anjo rezando? O deslumbrante Salão do Céu é o prêmio para quem se arrisca nessa caverna. Não há 1 centímetro de espaço sem importância histórica. Está faltando aqui, ó, um dedinho para se encontrar. Daqui a quantos anos? Daqui a uns 100 anos pode voltar aqui. A gente não vai estar aqui para ver isso, né? Um simples descuido aqui é um desastre. Uma pontinha dessas quebrada seria o mesmo que jogar fora séculos e séculos de trabalho da natureza. E a gente entende porque esse tipo de patrimônio precisa ficar guardado, reservado somente para pesquisas. Tem que ter essa sensibilidade de ver, né, que a nossa existência com relação à existência de uma caverna é muito pequena.
renascimento da floresta de palmitos. Como o homem pode sobreviver sem agredir a natureza? Daqui a pouco. O colorido do pica-pau Benedito, da saíra sete cores, hoje são prova de que a floresta sobreviveu. O macuco ainda corre risco de desaparecer porque agrada muito ao paladar dos caçadores. O araçaripoca resiste bravamente e segue plantando palmitos. Passa horas nos cachos da palmeira jussara engolindo os frutinhos. 5 minutos de digestão, ele regurgita o fruto sem casca e joga na natureza uma sementinha que demora apenas 3 semanas para germinar. A palmeira jussara é uma das principais árvores da floresta atlântica. De tanto ser derrubada para a extração do palmito, está ameaçada de extinção. E os palmiteiros continuam desafiando a fiscalização durante a madrugada. Corta a árvore inteira para arrancar só a parte de cima. Só a parte de cima dela. E que é isso daqui de palmito. Isso aí de palmito. E a natureza leva o quê? 7 a 10 anos. 7 a 10 anos para chegar nesse ponto, né? Poderia ser classificado como crime hediondo contra o meio ambiente. Quando uma palmeira dessas é derrubada, significa secar a fonte de alimentos de boa parte dos animais da floresta. Sem a palmeira não tem os pássaros, os bichos, nem a onça tem condição de vida. Seu Tuzino já sabia dessas coisas todas 30 anos atrás, quando trocou as plantações de banana por um sonho. Ele queria uma nova palmeira, mais produtiva. Conseguiu criar um palmito híbrido tão saboroso quanto o jussara, com a vantagem de levar metade do tempo para ficar maduro para o corte. Esse é o palmito ideal para se comercializar, para se trazer dinheiro, para trazer renda, porque o povo daqui é muito pobre. Não tem outra opção. A alternativa é plantar palmito mesmo, partir para isso. Faz 12 anos que seu Tuzino produz as sementes deste novo palmito. Tem um estoque equivalente a 100 milhões de árvores. E já perdeu a conta de quantas palmeiras ele mesmo plantou em Miracatu, onde vive. Plantei aqui essas palmeiras rente à margem do rio, porque quando a enchente vem, leva as sementes, mesmo que algum lavrador não queira plantar, a natureza vai se encarregar de plantar nessas vargens por aí. Aí fica formado o palmito, mesmo que não queira. Então meu projeto está sempre em dia. A Mata Atlântica agradece. A lei ambiental não consegue defender sozinha esta imensa riqueza. Dentro dos parques, das reservas e estações ecológicas, o homem ainda teima em fazer uso próprio daquilo que tanto se luta para preservar. Esta é uma cena comum, por incrível que pareça. Os guarda-parque encontram um barco clandestino no rio. Estamos na estação ecológica da Jureia, litoral sul de São Paulo. Assim que ele viu a gente passar, ele saiu da área de mangue e foi embora. Nós vamos tentar localizar agora, chegar até o barco. O rio Una é o principal da Jureia. Nesta água escura, rica em nutrientes, nunca falta peixe. Quando os fiscais conseguem parar o barco clandestino, nenhuma surpresa. O pescador é conhecido, tem um sítio dentro da reserva onde passa os fins de semana. O isopor revela que a intenção dele era mesmo pescar, um programa proibido dentro da área da reserva. Mas a caixa ainda estava vazia e o pescador acabou liberado. Tem alguns que vêm pescar como lazer, né? Mas a pesca para venda, assim, em grande quantidade, nunca temos pegado aqui em cima ainda. Entendeu? E vocês chegam a dar voz de prisão nesse caso? Assim, nesse caso, o material é apreendido, né? O infrator é encaminhado à delegacia, onde é tomada as providências cabíveis. A Jureia foi demarcada há 15 anos para uso exclusivo da pesquisa ambiental. Mas até hoje a área protegida de 80 mil hectares é cercada de problemas. 60% do território ainda está em processo de desapropriação pelo governo de São Paulo. A indústria do turismo não se conforma com a proibição de explorar tantas belezas. A Jureia tem 40 quilômetros de praia praticamente virgem.
Isso é 130 quilômetros de São Paulo. Dá para imaginar a pressão que existe sobre toda essa área. Dá para imaginar. A estação já nasceu de uma ameaça. O governo militar queria construir aqui 2 usinas nucleares. Os ecologistas venceram a briga e a área foi demarcada. Apenas uma batalha vencida na guerra de interesses econômicos. Ainda não foi engavetado o projeto de abrir uma estrada bem no meio da reserva para encurtar o caminho entre o Porto de Santos e a região sul do Brasil. Mas o grande desafio da Jureia é o que fazer com as pessoas que sempre viveram aqui. A lei de estação ecológica, ela é uma lei que não prevê a ocupação humana, né? Então a lei ela não corresponde à realidade, né? Quando foi criada a Jureia, essas famílias já estavam aqui. Dona Alice! Roseli passou 8 anos estudando a situação dos caiçaras. Gente que só conhece uma maneira de ganhar a vida, explorando os recursos da floresta. São homens que também correm risco de extinção porque o ganha-pão deles virou crime ambiental. Nós destruímos as coisas boas, né? Hoje e amanhã nós não vamos ter, né? A sobrevivência é uma coisa que temos de ter também, porque, né? Se também nós preservamos e morremos, não adiantou também, né? Não valeu a pena. Orlando é o líder da comunidade do Guilherme, uma das mais tradicionais da estação. Cresceu tirando o palmito da mata. Vive agora de bicos nas chácaras que ainda não foram desapropriadas. Contra a pobreza e a falta de perspectiva, ele escolheu ficar, apostando que ainda vamos encontrar uma solução para preservar a cultura e os laços de afeto da comunidade. Se o povo daqui, os moradores também, conseguir uma vida digna, passa a ser ainda muito mais bonita, né? Tchau, gente! A incrível descoberta dos catadores de ostra. Como ganhar dinheiro em parceria com a natureza? Veja a seguir. O jeito reservado, ainda tímido, não disfarça o prazer do chefe do escritório. Ex-pescador Mário é o gerente da cooperativa que mudou o destino dos catadores de ostras de Cananéia. Até 2 anos atrás, nessa parte do litoral de São Paulo, só havia um jeito de ganhar a vida: catar ostras no mangue para vender aos atravessadores. Mas um dia, essas 2 mulheres chegaram da universidade com um projeto ousado: montar uma cooperativa para profissionalizar o negócio das ostras. Chico, um dos sócios fundadores, agora é o presidente, foi ele quem convenceu o bairro todo a se associar. É tudo parente aqui, Chico? Tudo. Cunhada, tia, minha mãe, meu tio, sobrinha, irmã, sobrinha. Quando Chico começou no mangue, barquinho a motor era luxo. Trabalhar por conta própria, um horizonte invisível. Sem falar que catar ostra era considerado um serviço de segunda, gerava preconceito até entre os parentes. Eu estou satisfeito da nossa decisão, de ter tomado essa decisão aí. Hoje te dá orgulho ser coletor de ostra? Muito, muito. Eu tenho orgulho de ser coletor de ostra pelo motivo de mudou aquela mentalidade do pessoal dizer que coletor de ostra era miserável. Então hoje não, hoje é a profissão. Os 43 sócios que toparam o desafio tiveram que estudar um pouco de tudo para aprender a matemática da produção. Agora eles multiplicam as ostras em viveiros de engorda. Deixou de ser uma atividade puramente extrativista e dependente dos caprichos da natureza. Eu classifico ela, tiro essas ostras mais desse tamanho assim, tamanho comercial, e coloco em outros viveiros. E as miúdas, mais pequenas que saem 4, 5 centímetros, eu coloco em outras viveiras. Até para o crescimento dela, ela cresce mais igual. Enquanto crescem, as ostras não podem ficar em contato direto com a água por causa de predadores como as arraias e alguns oportunistas. Por isso, as telas funcionam como proteção quando a maré sobe e cobre todos os viveiros. Quando é que elas abrem?
quando estão cobertas pela água. Aí ela abre. Aí ela abre para poder filtrar e se alimentar, e aí que ela se desenvolve, cresce e engorda, né? A ostra é um alimento rico em nutrientes minerais, mas é um molusco que tem fama em outra área. Será mesmo afrodisíaco? Mas deve funcionar. Funciona, Chico? Quantos filhos você tem? Eu tenho 7. Comendo ostra? Comendo ostra. Ah, então acho que funciona, hein, Chico? Claro que funciona. E tem que funcionar. Só no Mangue dos Mandira já são mais de 50 viveiros. 15 mil dúzias de ostras todo santo mês. O Mário é quem vai de porto em porto recolhendo as caixas. Na cooperativa, elas passam por um rigoroso controle de qualidade. Começa com a limpeza da casca. Depois, um banho de 6 horas em água purificada por raios ultravioletas. Quando finalmente são embaladas, elas têm um padrão sanitário 2 vezes acima do exigido por lei. A gente tem que ter um cuidado, porque a ostra é nossa mesmo, produto nosso. Se nós não tiver qualidade, aí estraga o negócio. Tanto capricho já chamou a atenção dos investidores internacionais que se preocupam com o meio ambiente. A Cooperostra acaba de ganhar de um banco alemão R$200 mil para ampliar e melhorar a comercialização. Isso prova que é possível você estar trabalhando com o aproveitamento de recursos naturais por comunidades locais de uma forma sustentável, socialmente justa. Eles ainda são minoria. A maior parte do mercado de ostras continua na mão dos catadores clandestinos. É um problema para a cooperativa, mas não chega a desanimar os sócios. Quanto mais de trabalho, quanto mais se empenha na organização, em tudo que diz respeito à cooperativa, é muita satisfação para nós. O trabalho na cooperativa fez uma enorme diferença quando Fátima nasceu em fevereiro. A mãe e o bebê quase morreram no parto. Mas Zacarias tinha dinheiro guardado, o suficiente para pagar a salgada conta do hospital. Ainda tive que pagar R$1.300 para o hospital, porque o plano dela, como ela começou a fazer o plano quando estava com 12 meses de gravidez, o plano não cobria. Não cobria tudo, né? Quarto, A herança de pobreza dos antepassados é página virada na história dos Mandira. Agora, a luta é outra, para que nenhum filho cresça sem escola ou envelheça com vergonha do lugar onde nasceu. Táticas de pesca. Quem imaginaria? Homens do mar aprendendo com os golfinhos. Daqui a pouco. Lá onde a floresta encontra o mar, onde a Mata Atlântica ganha um contorno de areia, é fácil perder de vista os detalhes de uma paisagem tão exuberante. Para conhecer o Baixo Ribeira, como é chamado o litoral sul de São Paulo, a gente só precisa gostar de navegar. Gaivotas famintas? Que nada, elas nunca ficam sem peixe por aqui. É só acompanhar o movimento da água. Quando o mar fica assim, cheio de golfinhos, é banquete na certa. Os botos são muito competentes para enganar os cardumes. Vão cercando, empurrando, forçando a barra, até levar os peixes para bem perto da praia, onde eles não têm mais como fugir. Os
pescadores de Cananéia conhecem a tática de pesca dos golfinhos há muitos anos e aproveitam para pegar carona na esperteza dos bichos. Em vez de pescar com rede, eles constroem estes cercos de pesca bem pertinho da praia, sempre na direção que os botos tomam para prender os cardumes. Na passagem, os peixes ficam presos no cercado, se livram dos botos e acabam fazendo a festa dos pescadores. Olha esse. Tem umas saradas, viu? Esse aqui foi o boto que mordeu ele. Ah, é? Onde ele tomou uma mordida? Embaixo da barriga aqui, ó. Ah, tá. Saindo. Quanto é que dá pra pegar num dia de tainha, por exemplo? Tá. Olha, dá pra tirar 400, 500 quilos. Mas os botos não perdem totalmente a parada. Eles também já aprenderam a se aproveitar do trabalho dos pescadores. Bem quando está tirando os peixes da seca, a gente pega o Paraty, já vem pegar na mão da gente. E eles reconhecem o senhor? Já reconhecem. É uma relação antiga, garante Santino. A amizade com uma dupla específica de botos, por exemplo, já vai completar 15 anos. E são os mesmos daquela época? São os mesmos. O senhor reconhece o boto quando vê? Reconheço. Que jeito? Ele não é tudo igual? Ele tem uma marcazinha em cima do lombo. E o senhor sabe que é ele? Já sei que é ele. E ele sabe quem é o senhor? É só dizer até o nome. Pipoca e Joinha. Santino tentou provar que esta não é só mais uma história de pescadores. Pelo visto, Pipoca e Joinha não estavam com fome hoje. Os pesquisadores confirmam que os botos adoram comer na mão do homem e dizem que isso vira um problema. O certo seria não oferecer comida aos golfinhos. Além de alterar os hábitos do animal, ele ainda pode se machucar seriamente ao se aproximar muito dos barcos. Então a gente está tentando fazer essa ponte entre como observar os animais de uma forma correta, sem estar influenciando, e os animais continuarem aqui pescando, vivendo, criando seus filhotes, que é uma área de reprodução importante aqui também. Fernando e a bióloga Frinéia passaram 2 anos e meio avaliando o impacto do turismo na vida dos botos. Descobriram que o barulho dos barcos interfere e muito na comunicação dos animais. E ao contrário do que a gente imagina, os vilões são os barcos pequenos. As grandes embarcações possuem motores de centro, que a gente chama, ou seja, o ruído sai, ele fica aqui na superfície. Já o ruído das pequenas embarcações está em contato com a água, então esse ruído entra na água mesmo. Desce. Desce. Então interfere muito mais. Agora eles trabalham por um manual de boa convivência com os botos. E já estão orientando todos os barcos para que desliguem os motores ou se afastem quando avistarem os golfinhos. A nossa ideia é colocar em alguns lugares críticos algumas boias indicando esses lugares que as pessoas deveriam diminuir a velocidade. É assim, cheia de sonhos, a luta para preservar a Mata Atlântica. E a gente só entende isso quando convive com as pessoas que alimentam estes sonhos. O Zé e o Luiz, mateiros que se transformaram em assistentes de pesquisa do Parque Intervales. Valdeci, Vanderlei, Branco, Dema, Dinei, filhos de caçadores, agora monitores ambientais no Petar. Messias, o guarda-parque que não desiste da Jureia, mesmo ameaçado de morte pelos palmiteiros. Anjos da guarda desta floresta. Homens que aprenderam que sem dedicação e muito esforço, não há como preservar o patrimônio, que é um bem comum de todos nós.